Fazia 2 anos, eu experimentava uma estranha sensação interior. Como eu tenho um relacionamento muito grande com médicos e pessoas da área da medicina, consultava, relatava. Eu fiz check-ups e o resultado era espetacular. Mas eu sentia que estava doente. Alguma coisa me estava roubando as energias de uma forma transcendente. Foi assim que tudo começou. De repente, num dia comum, eu senti uma dor no lado direito, muito forte, como se fosse uma punhalada. Naquele momento, eu procurei amparar, sentei-me, a dor alastrou-se, descendo e passou. Fomos examinar aqui no nosso posto médico e notamos 2 manchas em determinada área do baixo ventre. Eram sintomáticas de uma doença muito grave. No dia seguinte, fomos ao hospital e então descobrimos que eu estava com um problema muito grave e muito simples. O problema não era tão pesado como eu pensava, nem tão simples como eu desejava. Era necessário uma cirurgia de emergência. Então fomos fazer a cirurgia de emergência. Para minha surpresa, o diagnóstico foi câncer. Era um câncer inicial. Mas não me abalou a estrutura, porque eu estava preparado para mais. E perguntei o que deveria fazer. Fazer o tratamento. Eu digo, então, vamos fazer o tratamento. Quer dizer, entretanto, que nós não estamos a sós. A nossa vida é abençoada por Deus. Quando compreendermos que a existência tem uma finalidade além do eu de cada um de nós, a vida se nos tornará muito melhor, com muito mais valores e mais dignidade para os enfrentamentos. Então, eu fui orar e os mentores me disseram que era um problema grave, que eu me preparasse psiquicamente para a possível desencarnação. Então, eu me preparei mentalmente, porque comecei pela escala do desapego. O que prende muito o espírito é o apego às coisas, às pessoas. No 5º dia, pela manhã, tudo isso em silêncio, os espíritos e eu. Naquele dia, eu estava deitado quando a internet anunciou a minha doença. E vocês não podem imaginar o aluvião de bênçãos que eu passei a sentir desde aquele momento, como resultado do pensamento de pessoas amigas, pessoas agradecidas, conhecidas. E então, Joana de Ângeles me apareceu e me disse, olha, estamos no período do seu desenlace. Procure organizar a sua vida interior, porque não vai trazer nada. Não se preocupe com nada material,
não diga nada e simplesmente espere a chegada do anjo. Eu me preparei, fiquei na expectativa. E aí eu comecei a aspirar uma luz verde, mais profundo, fazendo fisioterapia, quando eu fazia o exercício para inspirar bem, aspirar, aí eu via o verde, eram as vibrações dos nossos irmãos, suas preces, seus bons pensamentos, seus pedidos a Deus para que fosse feito o de melhor. Então, nessa noite, eu fiquei muito debilitado, a ponto de não poder ficar de pé. Então, nessa noite, Joana me disse, seria de hoje para amanhã, mas nós estamos em um conciliábulo, as entidades amigas, sua mãe, nós, e resolvemos dar-lhe uma moratória, algum tempo mais para o serviço. Mas o resgate será também tão doloroso quanto valiosa é a dádiva. Eu não opinei. Para mim, naquele momento, era indiferente ficar ou partir para a família espiritual. Assim, então, renovei no hospital, fiquei bem, tive alta e voltei para casa. Quando retornei, aquela luz verde me envolvia muito fortemente. Então, naquele momento, eu senti a vida recomeçar. O interesse, a nossa casa em primeira mão, os objetivos, as obras que nós temos iniciado, a escola que inauguraremos agora, em fevereiro, e as demais obras que a diretoria tem programadas. E então, naquele momento, eu senti uma estranha emoção e disse, eu tenho que voltar ao hospital. Estava com febre. Surgiu um novo vírus e um fungo no meu organismo. Voltei na mesma hora, foram feitos novos testes, radiografias, estudos, e então se descobriu um vírus que não houvera sido descoberto. Porém, o mais importante nisso é que o câncer desapareceu. A médica, fazendo análise das chapas, cada dia me disse assim, olha, Divaldo, veja que curioso, aqui está o câncer, para você ver. E nos dias sucessivos, ele foi indo, diminuindo, e desapareceu da forma que apareceu. E eu percebi que o câncer encontra campo, como a tradição informa, melhor nos temperamentos raivosos, nos temperamentos vingativos, nos corpos que veiculam sensações de ódio, de rancor, de ressentimento. Então, aí o câncer tem força para desenvolver-se. Isso ele não encontrou em mim, felizmente. Então eu voltei ao hospital, mas desta vez eu quero dizer de que tive que enfrentar o mundo espiritual inferior. O mundo espiritual inferior
é necessário uma vigilância mental e emocional muito difícil. Como os valores são relativos. Então eu me encontrava diante da vida, lúcido, vendo aqui todo o nosso trabalho. E a ira, o ódio de espíritos do mal, porque nós estávamos no trabalho de edificação. Na vida comum, isso se estabelece mesmo como doenças de natureza parapsíquica. No meu caso, ficou como uma osmose. Eu captava as ondas do rancor, do ressentimento, o roubo de energia, eles aspirando para me debilitar, e eu firme nos propósitos. Eu vou ficar bom, vou voltar ao trabalho normal, assim que eu melhore, que tenha um pouco de forças, vamos repartir sobre o Evangelho. E então, com esse pensamento, eu me sentia esvaído pelo organismo, o qual o câncer fora retirado, graças ao grande esforço dos irmãos, através de uma cirurgia espiritual, que eu tive a ocasião de ver no além, quando eles fizeram a mudança da matriz cancerígena, tirando daquele lugar e diluindo, e me deram resistência orgânica. Mas a luta